Vivo. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Áudio tá bom, vídeo tá bom. Boa noite, bora conversar. Nessa próxima hora eu vou receber aqui a Cláudia Abel. A Cláudia, ela é de Brasília, ela é mentora de carreira, ela é mãe da Gabriela e do Guilherme. Temos muito o que conversar aqui com a Cláudia. Nós vamos falar de currículo, nós vamos falar de trabalho em equipe, gestão, liderança, o RH, como é que funciona na tua empresa. Temos aqui já o nosso tempero. O convite está feito. Quem quiser participar, enviar pergunta, fique muito à vontade para participar desse nosso encontro, que não é uma entrevista. E exatamente por não ser uma entrevista, Cláudia, ser um bate-papo, estudando sobre o nosso papo de hoje, eu vi uma frase sua, eu quero ler ela aqui, e que você diz o seguinte: se estou numa empresa, vivo a missão e o propósito na carne, mas se desacredito, me despeço com respeito e sigo em frente. Eu também penso da mesma forma, Cláudia, mas nem sempre você consegue agir dessa forma, ou por insegurança, medo, incerteza. Quais seriam os primeiros passos para tomar essa decisão de forma acertada? É uma reflexão, é uma pergunta que eu vou fazer para você ao longo do nosso papo. Mas, como eu estava falando, não é uma entrevista, é um bate-papo, você também é escritora. Você escreveu o livro A Síndrome da Fome. E você se definiu com uma palavrinha chamada acolhimento. E eu me identifiquei com você, Cláudia. Eu não conversei sobre isso, né, antes com você, porque eu faço um editorial, juro para você, faço um editorial, eu escrevo, mas eu acredito muito em energia, eu acredito que nada é por acaso. Bom, eu trabalho no Instituto Fernandes Filho. Eu trabalho no Instituto Refazer, que é um instituto, que é uma ONG que cuida de crianças com doenças raras. Essas crianças são encaminhadas pelo Instituto Fernandes Figueira, que é um hospital de referência aqui no Rio de Janeiro, acho que também no Brasil, que cuida de crianças com doenças raras. Bom, eu vou deixar você falar sobre o seu livro. Inclusive, eu já quero deixar aqui de pronto para você o convite, porque eu estou trabalhando lá no Refazer 1 ano e meio e é constatação, é fato, a invisibilidade quando o assunto é doenças raras. Bora conversar com a Cláudia Abel. Deixa eu botar ela aqui para dividir tela comigo. Tirar dúvida nessa próxima hora com a Cláudia. Oi, Cláudia. Olá, tudo bom, Fábio? Boa noite. Obrigado por você ter aceito o meu convite pronto. Eu fico super feliz. Nossa, muito obrigada, viu? O que eu falei lá no início, Cláudia, que vai permear o nosso assunto, mas antes, quando eu fui me debruçar sobre o nosso tema e saber um pouquinho de você, eu vi a história do livro. Sim. E aí eu queria que você falasse sobre, e de novo repetir, que eu gostaria você voltasse aqui daqui a algum tempo para a gente falar só sobre esse assunto e dessa conexão que eu entendi que quando eu achei você, ela não foi gratuita. Eu acredito muito nessas conexões, tá, Eu Cláudia? também. E eu falando da live, o pessoal, onde você conheceu ele? Eu falei, assim, a gente ainda não se conheceu. Mas foi tão natural, né? Foi tão assim, o Fábio fez o convite, eu aceitei, a gente trocou ali umas mensagens, estamos aqui. E quanta conexão que a gente tem, quantas semelhanças, né? De ponto de vista, de propostas. Eu não sabia da questão de doenças raras. Poxa, que legal, fico super feliz. Inclusive tem a Rafaela aqui, que ela é mãe, se eu não me engano também, deixa eu ver se é a Rafa mesmo, de uma criança com a mesma síndrome da minha filha, né? A Olga, que também que é uma grande amiga que acompanha a nossa trajetória. E como você falou muito bem, né? Existe uma invisibilidade muito grande, né? E no livro, hoje a Gabriela tem 25 anos, eu compartilho qual local que eu me coloco hoje, né? Onde que eu me posiciono. Porque cada família vai achando o seu local de conforto, né? Porque eu brinco que a nossa condição ela é vitalícia. Então, ela é para a vida toda. Então, a gente tem que poupar energia com aquilo que a gente possa garantir
depois o acolhimento para o nosso filho, o acolhimento para outras mães, né? Então eu saio muito do lugar da revolta. Eu já tive nele, eu falo para as mães que eu não gosto muito de estar lá, porque me demanda muita energia e eu não saio do lugar. Então, quando eu prefiro olhar para as pessoas que me dão a mão do que para aquelas que viram as costas, né? Porque isso gera um sentimento muito ruim. E foi daí que nasceu, então, essa sua vontade de compartilhar isso com outras pessoas, escrevendo o livro, Cláudia? Sim, na verdade, eu criei um canal no YouTube, acho que em 2016, sobre a Gabi, porque a síndrome, ela é uma síndrome rara, né? E ela tem obesidade e geralmente as crianças têm compulsão por comida. Então, a mensagem no cérebro que fala assim, ó, chega, a comidinha já tá aí fazendo o trabalho dela, eles não recebem. Então, eles podem comer o tanto que for, que o cérebro é como se eles não estivessem comendo nada. E aí gera essa compulsão de estar 24 horas buscando comida, vários outros comprometimentos, né? Mas é uma característica que define bem a questão da compulsão. Em 2016 eu comecei a criar um canal para poder compartilhar com as mães, e aí eu comecei muitas pessoas a falarem ah, mas a Gabriela é magra. Ah, mas você não deve passar por isso. Não, tem certeza que ela tem isso, né? Então tudo isso foi me desmotivando. Eu falei, ah, quer saber? Eu não vou fazer mais não. Mas quando Deus tem um caminho para você, não adianta você fugir, que dá a volta, mas você sempre está ali. E aí, depois da pandemia, que você citou também bem, no finalzinho assim da pandemia, final da pandemia não, né? Daquele auge, aquele boom, eu escrevi o livro. Então, eu escrevi o livro em 2 meses, né? A editora falou, Cláudia, pelo amor de Deus, como que você conseguiu? Eu falei, ah, não sei. Botaram a coisa aqui na minha cabeça e eu coloquei, e eu mesma escrevi em 2, né? E a editora teve aquele prazo, diagramação, toda aquela outra parte que você deve conhecer bem como jornalista, né? Então, assim, para mim foi muito importante, sabe? Ter os feedback das mães, muitas que falam, poxa, Cláudia, o seu livro está na minha cabeceira. Então, é um olhar materno sobre a síndrome, né? Como que eu me enxergo ali no local de mãe como cuidadora de uma pessoa de doenças raras, né? E a comida é social, né, Fábio? Pô, se eu te conhecesse pessoalmente, eu ia te oferecer alguma coisa, a gente marca um jantar, marca um café. Então, a nossa vida, né, a sociedade é cercada pela comida, né? E você explicar para a pessoa que ela não pode compartilhar dessas mesmas situações cotidianas que a gente faz, é muito duro, né? É bem difícil. Não, e é um assunto, tenho, eu escrevo sobre, Uhum. né, as histórias aqui que nós temos, várias famílias assistidas no Refazer. E são histórias que a gente não imagina, Cláudio. A gente não imagina. E esse seu depoimento, entra mais um aí, é aquilo que você fala. A gente não tem noção, né? Por isso que eu digo, são histórias invisíveis na nossa sociedade que eu acredito, preciso e quero estar junto de quem quer trazer visibilidade para essas famílias, para Sim, essa causa. é muito importante. Já fica o convite, Cláudia vai voltar aqui brevemente, nós vamos Opa. falar sobre o livro, tá certo? Bom, combinadíssimo, viu? Combinadíssimo, né? Então, ponto parágrafo, na outra linha travessão, vamos entrar no nosso tema aqui de hoje. E aí você me deu, eu peguei essa frase sua, eu penso exatamente o que a Marisete está dizendo aqui. Cláudia é top. Oh, meu Deus. Obrigada, Marisete, você que é linda, viu? E aí essa frase me chamou muita atenção, porque eu acho que a gente tem que realmente seguir isso. Se eu não estou bem ali naquele lugar, tem gente que fica reclamando, né? Sim. Eu acho que reclamando vai mudar a tua realidade. Não. Você vai se afundar dentro daquilo, né? Energia. E aí, se você reclamou, você perde. O que você tem para ganhar, você perde. Quem reclama muito. Só Sim. que nem sempre a gente consegue isso no primeiro momento. Ou por medo, ou por algum... Sei lá. São inúmeros... Então, quais seriam quais seriam as premissas para isso? Para chegar nesse ponto, Cláudia? Certo. Eu diria que o primeiro ponto é qualificação, né? Hoje em dia as pessoas falam muito de autoconhecimento, mas o profissional ele tem que se conhecer e tem que estabelecer um limite, né? Porque quando o empresário me procura, que a minha empresa surgiu, eu trabalho com recrutamento e seleção, quando eu vi esse gap do mercado, a inquietação. Gente, como é que tem tanta gente desempregada? E até hoje, né? E tanta gente querendo contratar e a conta não fecha de jeito nenhum. Então, foi aí que eu me encantei pela área de gestão de pessoas e quis contribuir com a sociedade, tentando amenizar esse gap, né?
Só que quando o empresário me procura para fazer um processo, ele não quer os 2 milhões de pessoas que estão desempregadas. Ele geralmente chega e fala, Cláudia, eu quero alguém com sangue no olho, quero alguém que vista a camisa, quero alguém que, né, é, tenha olho de dono, né, dono do negócio e tal. Só que para o profissional ele ser isso, o que ele precisa primeiro? Ser qualificado. Então, não tem como. A gente vai rodar, falar sobre vários temas e a gente sempre vai bater na mesma tecla: qualificação. Porque quando a pessoa é qualificada, ela tem autoconfiança, ela não aceita qualquer coisa, ela sabe onde é o lugar dela, ela sabe que ela vai sair dessa empresa, vai ter uma dificuldade ali até ela arrumar outro, mas ela vai se encaixar. Ela sabe que tem competência para empreender. Só que lembrando que isso não é um passe de mágica. Hoje eu estou com 50 anos, então eu falo isso por quê? Porque eu errei, tropecei, chorei, né? Eu brinco para as meninas, o banheiro é ótimo para quem trabalha, principalmente em recepção. A gente vai para lá, chora horrores, passa uma base no rosto e volta linda para a recepção para sorrir de novo, né? Porque são muitos desafios para a gente vivenciar. Só que a gente já tendo essa consciência, a gente já se prepara antes. Quem já está no mercado já pode se movimentar para isso. Quem está entrando, tendo a consciência de que a qualificação é o diferencial, isso com certeza vai contribuir para que ele possa fazer melhores escolhas, né, Fábio? Não ser tão refém assim também da empresa. Mas também entendo perfeitamente quando você fala de qualificação, mas é tão difícil, então, na hora de recrutar esse profissional? Onde está esse profissional? Sim. Geralmente ele não aparece, né? Tem que dar aquele jeitinho, né? Mais ou menos. Eu tenho amigos que trabalham com RH e eles falam isso, Fábio, a gente tem que fazer um jeitinho ali para poder encaixar, porque é difícil encontrar. Por que é tão difícil? Pois é. Esse é um cenário que a gente está, é um cenário mundial, né? Então, às vezes, como eu estou aqui em Brasília, né? Às vezes tem gestores que me fazem essa pergunta que eu falo, gente, isso é um cenário hoje mundial, né? O perfil mudou do profissional. Aquela metodologia, eu vi muito você falando de gestão e líder, né? As metodologias hoje de liderança não funcionam mais, aquelas arcaicas lá de trás, então a gente precisa abrir a cabeça para isso. Hoje a questão do propósito, a gente está com uma geração que ela não trabalha pelo dinheiro, ela trabalha pelo propósito, pela conexão, ela quer saber o porquê que ela está fazendo. Você dizer que sempre foi assim, não convence mais, né? Então, assim, a gente está num outro movimento, num processo diferente, e muitas empresas ainda ficam estacionadas. Agora, existe responsabilidade dos dois lados, tanto da empresa nesse sentido, mas também do profissional que não se qualifica. O profissional hoje, ele acha que só assistir alguma coisa... A Gabriela entrou aqui na live. Gabi, você tá na live, minha filha. Achando que ela estava dormindo, tá aqui com a gente, Gabriela Abel. Gabriela tá... Ela que tem essa beijo para ir. E ela é esperta, bastante inteligente. Mas voltando, né? Então, assim, precisa ser uma responsabilidade dos dois lados para dar certo, né? E hoje a geração, ela quer propósito, ela quer entender a questão, né? E não pode ser de qualquer forma, assim. Então, hoje, o nosso desafio como gestão de pessoas, como consultoria, é você amenizar o gap entre os profissionais que chegam e as empresas. Então, se eu tivesse que dar uma orientação bem assertiva para o profissional, é primeiro de tudo qualificação. Porque quando ele escolhe onde ele quer trabalhar, ele vai trabalhar feliz, porque é uma escolha, ele vai poder escolher uma empresa que ele se conecta, onde a cultura e os valores são importantes, né? Se a gente contratar só por salário, a pessoa não vai ficar, né? Eu conheço empresários que vão aumentando, eles querem muito reter aquele profissional, e eles vão aumentando salário, mas chega uma hora que você pode fazer o que for para aquele profissional que ele não vai permanecer. Não é mais sobre você, sobre a sua empresa, é sobre ele, sobre o que ele busca, né? Não sei se foi claro ou se foi mais confuso. Cláudio, mas aí falamos de qualificação, já entendemos que está faltando, mas aí eu não tenho meu currículo, vou me candidatar a uma vaga, né? E aí vamos lá pensar aqui numa vaga específica. O que não pode faltar hoje nesse meu currículo? Eu até brinquei, vale contar uma mentirinha ali só para poder deixar ele mais bonito, assim, lá na hora? Ou mentir em hipótese nenhuma?
Olha, eu recomendo que não, né? Porque nós vamos descobrir essa mentira em algum momento e aí não vai ser legal, né? Então, o importante é você ser sincero. Por quê? Até para você se sair bem na entrevista, né? Porque eu costumo brincar que a novela ela só tem enredo por conta de uma mentira. Porque se fosse tudo verdade desde o início, acabava no primeiro capítulo, né? Então vira aquela coisa que desenrola. Então, para o candidato, se ele colocar qualquer informação, a gente vai descobrir isso lá na frente. Seja ele dentro da empresa, seja ele com a gente. Então, isso não é legal, gente. O importante é ser claro. O que, que não pode faltar? Muitas vezes eu entrevisto alguém que eu falo assim, nossa, mas você não parece isso tudo. Porque a pessoa coloca no currículo, ela simplifica tanto as coisas que você não consegue visualizar quem ela é. E às vezes coloca informações desnecessárias. Então, hoje o currículo, mesmo de quem não tem experiência, tem que falar sobre você. O recrutador, eu fiz até uma entrevista aqui na Record, aqui em Brasília, onde a repórter me perguntou assim, Cláudia, quanto tempo é para avaliar um currículo? Eu falei, 3 segundos. Ela, meu Deus, mas não dá. Quanto 3 segundos na triagem do currículo. Você imagina, a gente recebe mais, vamos colocar aí, uns 500, 600 currículos por vaga. Na triagem, que é diferente da seleção, eu bato o olho no currículo. Então, é muito rápido. O que Então, eu e as te chama atenção? Nesses 3 segundos ali que você está olhando, o que primeiro, você olha e diz assim, é muito rápido a formatação do currículo, erros básicos de gramática. Se você pede, a pessoa coloca objetivo profissional, administrativo, financeiro, vendas, comercial. Então, uma pessoa que não sabe para onde ela vai, está indo para qualquer lugar, né? É uma vaga que está desatualizada. Por exemplo, ela botou informações. Geralmente a gente coloca experiência profissional da mais recente para a mais antiga. Então, se ela começa da antiga, a gente já não tem tempo de ficar procurando onde é que ela colocou a outra, onde que ela trabalhou. Então, o currículo, ele chega antes de você, né? Então, é isso que o profissional tem que entender. Mandar o mesmo caramba, currículo, chega no e-mail com cópia para Deus e o mundo, que ele mandou para todo mundo o mesmo currículo. Então, assim, esses 3 segundos são aqueles que a gente só tria. Então, você bate o olho e coloca, esse eu vou avaliar. E depois vem a seleção. Aí a seleção é o olhar mais criterioso, né? Mas esse ponto no currículo eu, são eu reprovados. não vou eu não vou dizer aqui em qual eu me enquadrei aí, mas teve algumas coisas que você falou que eu super me enquadrei, vou ficar quietinho aqui, deixa quieto. Fábio, e até por conta disso, a gente está com um projeto na CA, é gratuito, né? A gente já fez uma turma, vamos fazer agora dia 6 de junho, vou convidar para quem quiser, vai ser online, onde a gente Legal. faz uma análise geral de como que a pessoa se destaca numa entrevista, como que ela pode destacar o currículo dela, né? Por quê? Porque, poxa, de 100 currículos a gente reprova aí 80%, é muito alto, né? E o nosso foco aqui é a gente empregar também profissionais. Eu costumo dizer para o meu time que a nossa responsabilidade é muito grande, receber um pai de família, uma mãe solo, sabe? Um profissional que está com o olho brilhando, querendo entrar no mercado. É muito sério para a gente. A gente tem que tratar essas pessoas com muita responsabilidade, né? Da mesma forma, o empresário que às vezes vendeu tudo para realizar o sonho de ter uma empresa. Então, também não posso colocar qualquer pessoa na empresa dele. Então, a gente não tá, o recrutador, ele não pode ser visto só como fechar uma vaga, não. A gente vai unir ali, né, missões, propósitos para que possa agregar para a sociedade. Então, olha quando a gente amplia a visão, o que um simples processo de recrutamento e seleção faz no mundo, né? Então, quando a gente olha e fala, caramba, a gente conseguiu colocar aquele pai de família que ele fala, Cláudia, estou super feliz com o emprego que eu tô. Aí é a nossa realização, né? De conseguir realmente conectar essas pessoas com as empresas. Aí flui. Cláudia, voltando ainda no currículo, você falou aí da gente ter essa hierarquia das informações, Sim. mas vale 2 páginas, 3 páginas? Você disse que é tão curto o momento em que você está fazendo aquela triagem, como é que eu vou resumir isso aí da melhor forma? Não é o ideal currículos muito extensos, né? Até 2 páginas ainda vai lá, mas mais do que isso já está defasado. Então, tem colaborador, tem candidato que coloca já lá no item e-mail, endereço, residente. Não precisa, coloca só a cidade, só o e-mail, só o telefone, ponto. Né? Algumas informações, ele cria às vezes aquele cabeçalho gigante que já tomou um espaço muito grande do currículo, né? Que são informações desnecessárias. Ah, coloca uma rede social, é legal. Quer colocar um LinkedIn? Tudo bem, é legal. Mas que não ocupe, né? Não faça aquele cabeçalho gigante.
Hoje em dia, uma carta de apresentação, não precisa mais da carta, a gente se usa isso ali dentro do currículo mesmo. Resumo profissional, meu perfil profissional, em poucas palavras criativas, né? Evitar aqueles, adaptabilidade. A gente cansa de ler a mesma coisa em vários currículos, né? Então, é um cola e copia que não te ajuda, que você vai ler aquilo ali e falar, nossa, mais um igual. A gente, às vezes, até olha se as pessoas se conhecem, se são parentes, porque, às vezes, o currículo, sei lá, 3 amigas mandam e mandam o currículo todos iguais. Gente, isso não favorece. Precisa ter individualidade no currículo, né? Tomar cuidado com a criatividade demais também. Então, não precisa inventar coisa demais no currículo. O currículo, quanto mais sóbrio ele for e limpo, né, em matéria de formatação, de fonte, é mais fácil para o recrutador. Porque se vocês tiverem noção de quantos currículos que a gente recebe para a vaga, e você precisa se destacar ali, né? Então, o menos é mais nessa questão, né? Informações bem pontuadas, bem escritas, o currículo elaborado para aquela vaga em si. Eu tenho uma vaga, sei lá, como jornalista na Record, então vou me direcionar para aquela empresa. Eu tenho lá na Rede Globo, sei lá, eu vou me direcionar para aquela empresa, né? Porque senão você manda para todos. Às vezes a gente chama o candidato e ele fala: eu nem lembro para que eu mandei, para onde foi mesmo? Ai, gente, aquilo aí chega a dar uma tristeza, né, gente? Eu sei que são muitas vagas, gente, mas é importante a gente estar atento ou saber até como falar para o recrutador, pedir desculpa, falar: olha, eu estou realmente em busca, acabei encaminhando meu currículo para diversas organizações nesse momento, não estou conseguindo identificar, você poderia me ajudar só para eu identificar? É outra coisa, né? A gente pode falar qualquer coisa, só que de uma forma apropriada, né, Fábio? Cláudia, e aí vamos passar o currículo. Passei pelo currículo, fui aprovado, você gostou, falou, vou chamar o Fábio. E aí a gente está no momento, né, Cláudia? Sim. Que é a entrevista, o papo online, Sim. né? Você não vai, né? E veio para ficar, Sim. não é? Esse novo lugar aí veio para ficar. Veio para ficar. Como é que você já fazia isso? Na pandemia isso ficou mais forte? Explica para a gente esse processo e para a pessoa também, ou esse possível candidato aí que vai fazer essa entrevista, como é que deve ser esse momento? Eu vou receber você para fazer essa entrevista, de repente, tomando meu café na cozinha. Sei lá, tem de tudo. Você deve ter várias boas histórias aí. Eu vou. Até antes de eu explicar, eu vou te contar um caso. Eu fui entrevistar um candidato e eu vi o teto da casa dele, né? E eu falei: olha, fulano, acho que eu não tô conseguindo te ver. Ele falou: não, desculpa, é porque eu esqueci da entrevista e eu tô me arrumando, tô botando roupa aqui, só um minuto. E o celular virado, eu ainda brinquei, falei: ainda bem que é virado pro teto, né? Aí eu pensei, eu falei: gente, olha, sinceramente, eu não tô precisando disso, né? Eu pensando, cara, e eu esperando a pessoa trocar, e ele conversando com o pai, não sei o quê. Aí eu desliguei a chamada, né? Eu falei: não, pelo amor de Deus. Aí desliguei a chamada e mandei uma mensagem explicando que esse comportamento é inadequado, que infelizmente ele foi desclassificado pro processo. Porque a entrevista online, ela deve ser tratada exatamente como uma entrevista presencial. Você deve se portar adequadamente. Não, você não está batendo um papo com uma amiga, você está sendo avaliado por um entrevistador, né? Então você precisa estar adequadamente trajado, né? Você deve ter uma boa postura. O ideal é um distanciamento, igual a gente está aqui, para que você possa ver as mãos da pessoa, ver ela se expressando, né? Então isso tudo é fato. A entrevista online ela era menos, né, utilizada antes da pandemia, mas já era utilizada, era um recurso que nós tínhamos, principalmente para quem fazia, já tinha o teletrabalho, ele não é recente, né? O teletrabalho ele já existe há algum tempo. Só que por essa nossa questão social, a gente preferia trabalhar online, os empresários, pela desconfiança ou pela falta de tecnologia de como controlar esse trabalho em casa, né? Preferiam realmente que as pessoas estivessem presenciais. E aí, bum, veio a pandemia e mudou tudo, né? Muitos perceberam que a produtividade até aumentou das pessoas trabalhando em casa, né? Os profissionais, muitos que começaram a trabalhar na pandemia não quiseram voltar presencial, porque, né, tinha pai que falava: poxa, no meu intervalo eu consigo fazer a tarefa com meu filho. Eu tô vendo a minha família crescer, né? Tô vendo meus filhos crescerem. Eu nem sabia que eu podia vivenciar tudo isso de tão perto, né? Então, hoje, muitos profissionais não aceitaram mesmo retornar, né? E é uma tendência que cada dia vem crescendo. Então, hoje a gente faz processos em nível nacional sem visualizar o candidato em nenhum momento, né? Aqui em Brasília, a gente gosta de fazer, a gente faz primeiro online e depois a gente faz presencial para ter a dinâmica, ter a vivência ali com a pessoa.
Mas para a gente fazer em nível nacional, a gente não utiliza mais. Assim. Tem outras ferramentas, faz análise de perfil, né? Outro tipo de avaliação. Quanto tempo dura, Cláudia, uma entrevista online? É 1 hora? Depende da vaga, né? Vagas mais estratégicas, geralmente a gente demora mais. A gente traz alguns estudos de caso, algumas situações que precisam avaliar, talvez alguma dinâmica, algum teste prático. Hoje em dia a gente compartilha tela, a gente compartilha, né? Você pode analisar, sei lá, eu quero que a pessoa faça uma planilha de Excel, eu consigo visualizar, peço para ela compartilhar comigo, ela vai ali e faz o teste online e eu já estou avaliando. Então, com a tecnologia, né, abriu-se fronteiras. Uma entrevista em si, o ideal é que ela dure aí entre, no máximo, 40 minutos, dependendo, né? E que seja ideal para todos, que seja igual, né? Não pode ficar mudando, porque prejudica o candidato, né? Ah, esse eu gostei, tem meu perfil, eu vou conversar tal. Aquele, esse eu não gostei muito, então eu não vou nem fazer essa pergunta, né? Fiquei nervoso, estou ali suando. Isso vai me prejudicar ali na hora, Cláudia? Ou ou o recrutador, ele tem essa sensibilidade, não sei se é essa palavra, se me corrige. Não, ele está entregando, mas eu já notei que ele está nervoso, que é um primeiro momento. Tem esse feeling, Cláudia? Tem, com certeza. Agora, que eu costumo dizer, né? Eu trabalho de uma forma muito acolhedora, seja no meu trabalho, seja na minha vida pessoal, né? Agora, eu brinco que ser gestão de pessoas não quer dizer que a gente não chama atenção, nem que a gente manda embora, a gente manda também, né? Mas quer dizer, acolher, eu tenho um olhar muito amoroso pelas pessoas nesse sentido. Mas tem recrutadores que não. Por exemplo, se você vai contratar para uma vaga sob pressão, que você sabe que a empresa que você está selecionando, a pessoa vai ser pressionada, se ela está ali com muito temor, muito ansioso, ela não vai dar certo para ali, não vai ser confortável para ela, né, enquanto candidato ali, e nem para o gestor e para a empresa também não vai ser legal, né? Então a gente analisa pequenos gestos, pequenos movimentos do profissional ali, que a gente já sabe que talvez para ele seja muito desafiador ele conseguir assumir aquele posto. Ele vai ter que gastar muita energia, sair da essência dele. Porque geralmente quando você participa para uma entrevista que você está mais seguro, geralmente você não tem esse tipo de situação, porque você domina aquilo que você faz, né? Você consegue responder as perguntas. Esse estresse todo te gera quando? Quando você não está se sentindo muito preparado, né? Lógico que a entrevista ou uma vaga que a gente quer muito, né? Você quer tanto aquilo que você sai de lá e fala, meu Deus do céu, o que que eu fiz, né? Você estava querendo tanto se sair bem que acabou se atropelando, né? Quem nunca, né, Fábio? Mas você sabe que você falou uma coisa em relação à maturidade que eu super me identifiquei, aí, de novo, você me corrige. Se eu falar besteira, você pode falar, Fábio, você falou. Eu com 20 para fazer uma entrevista, um horror. Hoje, eu com 40, eu vou tão mais tranquilo, Cláudio, tão mais tranquilo. Hoje eu sei bem o que eu quero e o que eu não quero. Então, por mais que eu esteja querendo muito aquela vaga, eu faço uma reflexão aquilo que você falou, dos dois Sim, lados. E aí dá outro, te coloca num outro lugar. claro. Estou errado? Totalmente certo. É outro nível quando você sabe, porque aí você não aceita mais qualquer coisa, né? Então, não te cabe ali, é um esforço grande que você vai ter que fazer para aquilo. Agora, os jovens que nos ouçam, tem certos sacrifícios que vão contribuir para o seu sucesso, né? Para a sua trajetória. Eu falo muito para alguns que falam assim: mas eu estou fazendo um estágio na área que eu não quero atuar. Mas é esse estágio que vai pagar um curso que você quer fazer para chegar lá, né? Igual assim, eu e o Fábio hoje estamos aqui porque a gente já tem uma trajetória, né, Fábio? Uma carreira, a gente já tropeçou, já caiu, já ficou nervoso, já falou besteira na entrevista, né? Já foi reprovado. Então, mas hoje a gente já sabe quem nós somos, né? E saber quem nós somos não, calma aí, isso aqui eu acho que não combina com o que eu quero fazer hoje. E tá tudo bem falar não, né? Antigamente, eu já tive situações de aceitar emprego e não voltar na empresa. Que vergonha, gente. Eu nem lembro o nome, empregador, se você ouvir essa live, peço perdão. Foi bem no início da minha carreira. Eu sabia que aquilo não era para mim. E eu disse sim, porque eu estava sem graça de dizer não. E aí, no outro dia que era para começar, eu não apareci na empresa, fiquei com vergonha. Olha só, gente, como isso pode acontecer. E tá tudo bem, só que isso nunca mais aconteceu, porque eu entendi o seguinte: se eu não quero, eu tenho todo o direito de dizer não,
né? Então a gente vem numa sociedade como se a gente tivesse desesperado e como se fosse o empregado é que tem que aceitar qualquer coisa. E não é assim. Porque você não vai fazer um bom trabalho aceitando qualquer coisa. Você já vai entrar chateado. Você, a Olga, tá aqui rindo de mim, né, Olga? Vai entrar chateado. Você vai queimar o seu filme, porque na hora que você precisar de uma referência, a empresa não vai ver com bons olhos, né? Você não vai conseguir fazer sua entrega total. Então, isso que o Fábio falou é muito importante, é se conhecer e entender. Sempre que você sair de uma empresa, avalia, calma, deixa eu pensar. Por que que eu fui desligado ou por que que eu saí? Ah, sei lá, não estava me sentindo bem, o clima não era legal. Por que que o clima não era legal? Ah, eu não me adapto com um líder que bate na mesa, com um gestor que bate na mesa, que é autoritário, não gosto que ninguém grite comigo. Show. Então, da próxima vez eu não vou me colocar mais em situações assim. Eu vou perceber, né? A gente já teve processos, Fábio, que a gente contratou 5 pessoas para a empresa e as 5 saíram. Fugiu. As 5 saíram. E aí a gente foi saber o porquê, né? Falou, meu Deus, será que nós erramos tanto? Não, simplesmente eles não gostavam da forma que eles eram tratados. Com abuso, né? Assédio, né? No sentido de grito, no sentido de bater a mão na mesa, de imposições que não são legais, né? Então, hoje, quando a pessoa fala, ah, vocês dão garantia de 100% do processo seletivo, não tenho como dar garantia, porque vai depender de vocês também. Quando o funcionário chega na sua empresa, a gente também precisa saber se tudo aquilo que a gente disse é aquilo que está ali, né? E tem a questão do clima, da conexão. Então, o processo seletivo ele tem tantas vertentes assim que é desafiadora. Mas dá certo, gente. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar um lugar. Todos nós temos um lugar preparado para nós aí profissionalmente. Eu quero contar uma passagem minha, porque eu quero a gente vai seguir a sequência aí. Você viu que a gente falou do currículo, Sim. né? E aí fez a entrevista. Qual foi o próximo? Agora a gente vai para o processo seletivo, aquele encontro ali para a gente. Antes, deixa eu te fazer contar uma passagem minha. Sei lá, o 2014, 2015, eu fiquei desempregado, precisando trabalhar. Ainda eu acho que eu não estava fazendo. Não fazia. Já fazia jornalismo? Não lembro. Uhum. Enfim, participei de um processo seletivo para trabalhar numa loja muito conhecida, não sei se ela tem no Brasil todo. Não vou fazer propaganda. Bem sapatos, bem caros, né? Bem carinho. Mas bom, a marca boa, mas não vou falar porque não está patrocinando a gente, né, Cláudia? Não vamos falar o nome. E aí, olha que interessante. Fez a entrevista, fui chamado, lá no processo seletivo foi ótimo. A recrutadora me adorou. Falei, porra, a vaga é minha, contratar. Deu certo. Ela gostou, perfeito. Aí ela falou, agora você vai lá na loja que você vai trabalhar, para o gerente te conhecer. Aí eu falei assim, mas, corre algum risco? Ela falou, comigo tá tudo certo, Fábio. Você passou em tudo, eu não tenho o que falar de você. Agora, pode ser que ele chegue lá e vai dizer alguma coisa, não sei. E foi exatamente. Ele não falou comigo, ele me adorou e tal, mas não falou. E depois ela me ligou para dar o feedback. Ela falou, Fábio, olha, eu estou aqui com uma pena danada. Eu queria muito que você... Eu acho que você só ia agregar lá com a gente, mas ele disse o seguinte, ele conversou com você e disse que você não tem o perfil de vendas. Fiquei puto. Mas hoje eu tenho certeza. Ele estava certo. Ele estava certo. E aquilo que você falou, ela olhou todas as minhas possíveis habilidades, falou, trabalho em equipe, é desenvolto, mas lá na loja, ele olhou e falou assim, eu não vou querer esse cara aqui na minha equipe porque eu preciso de alguém que saiba vender. Num primeiro momento eu fiquei chateado com ele. Mas ele estava certo, né, Cláudia? Tem isso também. Hoje você pode passar por sim. Chegar lá na hora e o teu gestor dizer assim, eu não quero. Sim, tem. E nós, como hoje, a gente atua como consultoria, né? Então, mais ainda porque o cliente contrata a gente encaminha para ele uns 5 candidatos dentro do perfil e lá ele seleciona quem é que tem conexão, quem não tem, né? Então, a gente já deixa o candidato ciente disso, né? A gente vai te encaminhar, mas lá é um novo processo, não depende da gente. A empresa vai
porque ela tem os próprios critérios, né? E quando eu trabalhei também dentro da empresa existe isso. O RH, ele é um conector. A gente a gente exerce uma atividade meio, não é fim, né? Então, quem decide, por exemplo, para a área comercial é o gerente comercial, quem decide para o financeiro é o gerente. Então, a gente, eu costumo dizer que o RH está ali para servir. Então, quem não tem essa vontade de servir o outro, de ajudar o líder, de ajudar o colaborador, ele não pode estar no meio de campo, né? Porque acaba que é desastre. Você tem que gostar de servir, você tem que ter esse perfil, né? E quando você fala essa questão agora do perfil comportamental, como é que a gente define? Quando, por exemplo, o Fábio fala, Cláudio, eu quero uma pessoa ousada, determinada, proativa. Então, a gente vai buscar essas competências dentro da análise de perfil comportamental. Então, nós temos aí o DISC, que é uma das avaliações mais utilizadas. E dentro dessas avaliações, a gente verifica para o cargo X, que tipo de perfil que precisa, né? Por exemplo, uma pessoa que é estável, que é um perfil mais tímido, mais bom ouvinte, ele não vai fechar a venda, porque ele vai ouvir tudo que o cliente tem para dizer, o cliente vai amar ele, porque é aquele ótimo ouvinte, mas ele não vai conseguir oferecer para o cliente mais de 2 vezes. Se o cliente falar, ah, não, não quero, vai dizer, oh, tá bom, então, obrigado. Se eu precisar de qualquer coisa, o senhor fala comigo, né? Ele não vai ter aquele perfil do dominante ou do influente que vai dizer, não, mas por que você não gostou? Me fala aqui, deixa eu ver o que eu posso te ajudar. Né? Ele vai tentar reverter essa venda e entender que ele está fazendo um bem para o cliente, né? Então, isso aí é muito delicado, a questão do perfil. Mas muitas vezes o próprio gestor, ele não sabe o que ele quer, né? Aí que dificulta tudo e embaralha a cabeça, né? Então, às vezes, quando a gente pede para definir o perfil, ele fala, eu quero alguém de sangue no olho. Aí a gente fala, pode explicar melhor o que é sangue no olho? Né? Aí que a gente vai destrinchando, que a gente tem que ter essa habilidade também de provocar o cliente a entender qual é o perfil que é ideal para a empresa dele, né? Então também cabe ao RH ter essa visão sistêmica. O currículo ele foi ótimo, eu tô lá, marcou o dia do processo seletivo na empresa, lá no local combinado. Uhum. Esse dia, o que faz lá na hora, se você olhar, dizer assim, o currículo é muito bom, mas aqui, sei lá, a maneira que senta, uma bobagem que fala, isso tudo conta ponto? Tudo De uma forma positiva ou negativa? sim, a gente observa a pessoa desde a hora que entra e até a hora que sai. Então tem aquela pessoa que coloca a cadeira no lugar quando levanta, tem aquela que sai e deixa a cadeira pelo meio do caminho. Tem aquele que a gente derruba as coisas de propósito para ver se a pessoa se esforça para nos ajudar a pegar e aquele que finge que não viu, né? Então tem aquele que você oferece uma água gentilmente para ver se a pessoa é solícita e se levanta para ir buscar junto, ou se ela fica esperando, né, receber. Então a gente analisa todos os pontos assim. Tem aquela questão do currículo que a gente valida se aquela informação ele está repetindo a verdade. É aí que as mentiras aparecem, né? Então, se a pessoa, às vezes ela criou um currículo que nem é dela, e aí você começa a perguntar Nem lembra. sobre aquilo e a pessoa não sabe te responder, né? Então, é bem delicado, assim. Por isso que a verdade é a melhor. Você ser autêntico te dá leveza, você arruma sua postura, você tá mais leve. Você encobertar uma mentira, até o seu corpo ele já mostra. Você não pode se expor demais, porque se se expuser demais, alguém vai descobrir, né? Então, a pessoa com a verdade, ela fica bem mais leve. Então, eu sempre digo isso. Na entrevista, foque no seu melhor, no melhor que você tem, no que é verdadeiro. Olha, gestor, assim, eu não sou muito bom ainda de venda, eu não sei fechar. Mas eu posso dizer para o senhor o seguinte: eu sei muito bem comunicar, eu atendo super bem. Eu gosto quando a pessoa chega na empresa que ela tem uma expectativa muito grande, que ela saia feliz, que ela tenha uma experiência muito boa. E o gestor vai olhar e falar: uau, que pessoa é essa? O técnico eu vou desenvolver, né? Porque tem essa questão hoje. O que vale para a gente mais é o comportamental do que o técnico. Se ele não sabe fechar a venda, eu vou ensinar para ele. Pô, mas se ele sabe encantar o cliente, se ele é proativo, se o cara vai lá servir um café para o cliente, uma água, ajuda ele a levar até o carro, sem eu precisar pedir, essa pessoa tem um diferencial, né? Essa pessoa já tem um plus a mais que ele vai oferecer para o meu cliente. Então, é isso que as pessoas hoje têm que ter, que talvez elas não tenham, que está dentro da qualificação. Qualificação não é só técnica. Hoje as pessoas precisam ter atitude, né? De ir à frente, de tomar a frente, de ajudar, de perguntar.
E o profissional que não tem isso, ele fica realmente fora do mercado. Por mais que a gente se esforce, né? Hoje eu atuo como mentora de carreiras, então eu pego muitos profissionais que querem sair do lugar. Então a gente começa do zero, de pegar na mão e falar, calma, vamos lá, o que você já fez até hoje? Ah, eu fiz isso, por que não deu certo? Né? Então a gente traz a consciência para mudar tudo, para que comece a acontecer. Mas, Cláudia, e aí assim, vamos fazer aqui um contraponto. Uhum. Então, uma opinião que eu vou te dar do que eu tenho percebido. Eu trabalho, como eu te falei, numa ONG Uhum. e eu trabalho muito com voluntários, Uhum. né? Inclusive, a minha estrela, assim, a menina dos olhos, são os nossos voluntários. E Maravilha. a minha equipe de comunicação é composta de voluntários. E o que eu tenho percebido? Eu tenho uma galera que tem, assim, está entre 20 e 24 anos, e aí tem uma formação tal, mas se eu falar assim, olha, eu preciso que faça isso. Ah, eu também sei fazer, manda para cá. E eu preciso... que... então, eles estão com essa sede que você falou assim, eu quero saber mais, eu quero Sim. entender mais. Que, para eles que estão chegando, super legal, né? Uhum. Mas como é que a gente coloca isso na cabeça dessa galera mais velha? É complicado. Não tem isso, diz assim, ah, mas eu já aprendi tudo, isso aí já tá... Não tem isso Tem. também, assim, você escuta isso na hora ali da entrevista? Sim, sim, com certeza. Muitas vezes, eu tenho até um amigo que brinca, que ele fala, ai, amiga, nós já estamos ladeira abaixo, né? Que ele tá com 50. Eu falei, solta minha mão, vai sozinho, que eu tô aí subindo a cadeira e larga, né? Aí eu brinco para ele, eu falo, sabe por que que as empresas não contratam pessoas da nossa idade, muitas vezes? Por conta desse tipo de posicionamento, das pessoas serem flexíveis. Ah, mas eu já sei tudo, lá onde eu trabalhei era assim. Ah, mas eu passei a vida inteira fazendo assim e não deu certo. Gente, é outra coisa. Cada empresa que você entra é uma nova expectativa, são novos conhecimentos, né? Então, a gente tem muitas pessoas aí que falam assim, 35 anos falam, poxa, eu já estou sentindo o mercado de trabalho, já estou com dificuldade. Eu tenho 50, eu não sinto isso. Te contando, Fábio, em 2018, eu deixei a minha empresa funciona ativa desde 2010. Em 2018, tinha um cliente que estava com um cliente muito bom, que eu admiro muito o trabalho, e eles tinham uma vaga para coordenador de desenvolvimento humano. E uma vaga que me encantou numa empresa que eu amo o propósito da empresa, e eu falei, eu quero ir para lá. E eu fui, trabalhei nessa empresa 2 anos, né? Eu falei, gente, eu vou precisar desse tempo porque eu quero. Fui trabalhar CLT, exclusiva da empresa. Eu tô com 50 agora, então 2018, eu não sei fazer conta, gente, meu negócio é gente português. Em Tá 2018, tudo acho que eu estava com 48, sei lá, 47. E você Aham. imagina, eu nessa idade, eu estou com uma oportunidade nova de emprego. Nossa, amei, fiz um trabalho excelente, muitos elogios dos diretores. Tive que sair pelas demandas da Gabi, fiquei 2 anos. Iniciei a pandemia lá dentro da empresa, então eu atuava em Brasília e Goiânia como coordenadora de desenvolvimento humano. E, e eu não vi dificuldade nisso. Eu tinha uma diretora onde eu era subordinada, e foi o que ela me perguntou: Cláudia, por que você sairia da sua empresa para vir para a minha? Eu falei: propósito, porque eu acredito na proposta e eu quero aprender. Eu aprendi horrores lá, aprendi demais. Vim, e eu sempre falando comigo: ó, aqui você não é a dona da empresa, aqui você está no mesmo nível que todo mundo. Então, que eu dava ideias, a diretora falava: Cláudia, eu não acho legal. Tá bom, ok. Vou fazer da forma que tem que ser feito. Então, a gente tem essa humildade de aprender, né? Então, essa nova geração, ela tem isso. Ela é versátil, ela aprende muita coisa. Lembrando que tomar cuidado, que a gente precisa também ser especialista para não saber tudo e no final não saber nada. Saber Não tudo, sabia nada. né? É uma informação no Google, eu pesquiso rápido, eu não leio. Até brinco com o Guilherme, meu filho, que ele tem 20 anos. E quando ele tinha uns 16, 17, ele tinha mania de querer me corrigir, né? Aí eu falava, Gui, eu vou só te falar uma coisa. Primeiro, a fonte. Onde foi que você pesquisou? Ah, mãe, que não sei o quê. Já viveu? E aí eu fiz um combinado com ele. Você só me corrija quando você tiver a fonte, porque aí eu quero aprender também, ou você tiver vivenciado isso. Se não, meu amigo, aprenda comigo, né? Então, e Aí aí ele você, começou, sim, aí ele começou a pesquisar. você deu uma dica de jornalista para ele, porque o que a gente está sofrendo com fake news, dica de jornalista que você falou para ele. Porque senão fica uma geração rasa, gente. Não é só pesquisar no Google ali a palavra e pronto.
não pode, né? Tem alguém mandando uma pergunta. Chegou uma pergunta aqui pra gente. Eu quero convidar, porque olha, como a hora É, passa rápido, Cláudio. É sinal que o papo foi bom, né? Tá sendo bom. maravilhoso. O papo, a hora tá passando aqui, tá acabando, tá certo? Então, quem estiver aqui com a gente que quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo de fazer. A Liliane fez a seguinte pergunta: sofri assédio moral e tinha uma relação difícil com a chefe. Como responder, como responder essa pergunta na entrevista? É isso? É essa a pergunta? Eu acho Quando que ela aí... deve dizer assim, que quando ela foi entrevistada por uma empresa, né? Como que ela fala isso do emprego anterior? É isso, Li? É isso, Lili? Dá um ok aí pra gente. Se sim ou se não. Bom, se for, já vou respondendo por conta do tempo. Caso seja isso, o ideal é que você não cite naquele momento, não vai ser benéfico para você dizer, ah, não, isso mesmo, né? Que no emprego anterior eu tive problemas com a minha empresa, a gente, em hipótese nenhuma, numa entrevista, deve falar mal da empresa anterior, mesmo que isso seja real, porque acaba te prejudicando. É triste, mas só que qual é o local de falar do assédio? É fazer uma denúncia formal, é denunciar, né, no Ministério do Trabalho, é fazer um boletim de ocorrência, é falar para o seu gestor. Mas nunca no emprego que você está indo conquistar. Né? Então, ali no momento da entrevista, ele não é o local de você falar de problemas passados. Ali, se ele perguntar por que você saiu da última empresa, eu não estava me adaptando, né? É uma pergunta. Por que você Passa. saiu daquela empresa? Aí começa, ah, não, porque meu gestor você precisava ver, meu gestor não sei o que, aí pronto, ali já acabou a relação com a gente. Aí a gente já fala, ixi, não vai dar certo. Né? Então, qual que é o bom senso de você falar? Não me adaptei à cultura organizacional, né? Mas como assim? Você pode me falar melhor? Ah, a gente teve alguns desafios durante a chefia, né? De algumas questões, alguns valores que eu não concordava e acabei preferindo sair. Né? Então, sempre trazer essa coisa mais leve, nada de fazer aqueles desabafos pesados, exaustivos. Tem gente que chora, né? Então, assim, esse não é o momento. Depois você vai criar uma relação, talvez, com seu líder, né? Ali na liderança, que você vai poder compartilhar. Mas na entrevista você está sendo avaliado. Isso demonstra falta de inteligência emocional. Eu chegar numa pessoa que eu nem conheço, que eu estou buscando um emprego, e eu começar a falar tudo que eu sofri, que eu passei. Né? Então, e o que, que isso demonstra? Que você pode falar isso com o cliente, que você pode fazer esse desabafo com alguém que chega na loja. E geralmente é isso que acontece. Quando a gente percebe que a pessoa, no primeiro contato com a gente, ela já começa a soltar demais, assim. Então, anotado aí. Nunca, em hipótese nenhuma, você está com ranço do teu último emprego, mas você está assim, trabalhado naquele suco do ódio. Na entrevista, você não vai falar nada sobre o seu passado lá. Não é o local. Não é o local, tá certo. Trabalha isso, hein? A Raquel está perguntando o seguinte: caso eu esteja com. Ih, saiu aqui, Raquel. Caso eu esteja com dificuldades de me encontrar profissionalmente, o que eu poderia fazer para me encontrar? Bom, quem está iniciando pode fazer o trabalho de orientação vocacional para se identificar, né? Quem está já no mercado, é importante ter ajuda, talvez, né? Fazer minha propaganda aqui de uma mentoria de carreira para te direcionar, ver para onde você pode ir de fato, né? De forma mais assertiva. Você pode testar algumas possibilidades. Eu brinco que porque o pessoal fala assim, namoro é para terminar, né? Casamento não. Ah, terminei com o namorado. Ai, mas namoro é para terminar mesmo, é para você, né? E tal. E o emprego também, não tem problema você entrar, testar, não gostou? Principalmente jovens. Não é pra... Antigamente a gente tinha aquela, né? De entrar e morrer na empresa, né? Eu trabalhei 12 anos num grupo educacional. Então, só que sempre em atividades diferentes, tá, gente? Lembrando que você trabalhar muitos anos na mesma empresa, desde que você tenha tido vários desafios, isso não é demérito, pelo contrário. O ruim é você trabalhar na mesma empresa 12 anos fazendo a mesma coisa, abrindo a mesma porta todo dia, fazendo aquela mesma. É sinal que quando sair de lá você vai ter uma dificuldade muito grande de arrumar uma outra colocação. Então, é importante você criar alternativas, mesmo dentro da sua função. Aceita novos desafios. O Fábio falou bem, voluntariado, né? Já estou misturando tudo aqui, Fábio, para dar tempo.
Quem não tem experiência faz voluntariado, gente. Olha o tanto de pessoas que precisam de ajuda, faz voluntariado. Eu trabalhei 3 meses de graça. Eu falei para o meu chefe, me contrata, pelo amor de Deus. Eu trabalho 3 meses. Não estou dizendo para ninguém trabalhar de graça, tá, gente? Entendo. Mas trabalhei como voluntária e ele me contratou depois. Então, assim, isso é você confiar no seu taco, é você fazer o seu melhor, né? Isso tudo agrega valor para vocês. Agradecer aqui o pessoal que está mandando pergunta. Aí a gente está chegando na nossa reta final, e aí vem a pergunta, que a gente em algum momento você também já falou sobre isso. Uhum. Então, eu mandei o currículo, fiz a entrevista, participei do processo seletivo, fui contratado. E aí, estou lá. E não estou me... A Lili também falou sobre isso. Primeiro, vamos definir aqui a diferença de um gestor, porque tem gente que acha que é gestor e não é gestor. Uhum. Isso é errado. Sim. Né? A gente se autodefine, se auto-intitula como gestor, mas não é. Volta uma coisa. E líder. Vamos definir o que é um, o que é o outro. Uhum. E o saber falar com a sua equipe, trazer a sua equipe para você, não é tarefa fácil. Não. Como é que você pensa isso aí no dia a dia da empresa? Sim. Vamos lá. Eu acho que a diferença de gestor e líder está mais no posicionamento do que na nomenclatura, né? Porque tem muita gente que se denomina muita coisa e no final não move nada, né? Então, o líder, ele precisa mover pessoas. Ser líder, hoje, o líder é aquele que está atrás. Ele vai olhando o pessoal e analisando e direcionando. Não é aquele que vai na frente dando ordem, né? Então, como a gente coloca enquanto chefe, né? Então, o gestor hoje, ele é uma posição hierárquica dentro do organograma. Ponto. Eu sou gerente, ok, gestor. Mas o líder é aquele que talvez ele nem ocupe um cargo de liderança, mas ele influencia. Ele lidera, ele conduz a equipe, né? Então, essa é uma diferença importante. Agora, na condução de um time, o líder é aquele que serve pelo exemplo. É aquele que se coloca atrás e dá a César o que é de César. Ele vai lá e fala, poxa, legal o trabalho que você fez. Ele vai na autodireção e diz, olha, o fulano trouxe esse grande resultado para a empresa. Né? Então, o líder ele valoriza, ele conecta as pessoas, né? Então, hoje essa postura autoritária também, ela não cola mais, né? Ela já está em desuso, as pessoas não seguem pela autoridade. Tem uma mentorada minha, que ela é até advogada, que ela fala assim, Cláudia, autoridade não é argumento. Eu adoro as frases dela. Eu falo, olha que legal. Então não adianta a gente achar que porque é gestor, vai mandar, vai fazer porque eu estou mandando. Ele não vai fazer, gente. Isso aí foi lá atrás, né? Pegando esse gancho, eu também não vou falar o nome da empresa para não ser deselegante. Aprendi, tá vendo? E aí eu tinha um gerente, e era um dia de muito movimento, e ele falou assim, hoje vai ter que ficar depois da hora, porque a demanda está grande. Aí, esse sim é um gestor, que era um gerente geral lá, falou assim, você melhora isso. Não é essa pergunta que você tem que fazer, não é assim que você tem que falar. Falou na minha frente, assim, do indivíduo. Uhum. Você poderia ficar mais um pouco, porque a sua ajuda seria aqui um diferencial enorme. Mas só se você puder, Uau. se não for te atrapalhar. Quando ele falou, eu fico até amanhã, porque tudo é como você fala. Sim. Você pode falar qualquer coisa, né? Mas é a forma que tem que ser dita. E é isso, falou tudo, Fábio. Porque não, essa forma autoritária, o grupo repele esse tipo de gestor. Hoje em dia não fica, não é de, eu sempre foi assim, sempre funcionou. Uma hora vai dar ruim, né? E talvez já esteja dando, mas a pessoa não está percebendo. Então, esse tipo de gestão hoje não funciona mais. As pessoas têm que se adaptarem, né? E agora prometo que é a última pergunta, Cláudia. Tá maravilhoso. E aí, ainda dentro disso, do assédio, quando acontece, diz assim, pô, esse cara não sabe falar. Esse setor da empresa é o compliance, é isso? Uhum. Funciona mesmo? Onde você recorre nesse momento? Porque tem muita gente que sofre, não comenta com um amigo, comenta com um colega e sofre.
Sim. Hoje isso é mais fácil de ser resolvido? Não, não é fácil de ser resolvido, né? Inclusive, a gente está fazendo muitas palestras aqui em Brasília, nossos clientes, né? Tem o Mário, mandar até um abraço para ele, que ele é advogado do trabalho, ele tem feito essas palestras sobre assédio para a gente mostrar para os gestores o que, que pode ser, né? Então não é fácil, porque quem sofre assédio é uma vítima que ela está abalada emocionalmente, né? Geralmente quem consegue sair disso são pessoas que estão mais fortes emocionalmente. Vamos colocar hoje eu e você, por exemplo, na trajetória que a gente tem, é muito mais fácil emocionalmente fortalecidos, a gente tentar sair de uma situação dessa. Mas pessoas que estão chegando no mercado, ou que estão instáveis emocionalmente, com alguns problemas até familiares e tudo, quando se depara diante disso, a pessoa paralisa. Então não é tão fácil como as pessoas pensam. Sair de uma situação de assédio, mesmo que seja no trabalho, não é fácil, porque geralmente ela vem de cima para baixo, né? E ali te gera aquele medo, te gera aquele constrangimento. Mas cada dia as pessoas têm que conseguir denunciar. A primeira coisa é pedir ajuda. Primeira coisa, tem que chegar no seu gestor. Se for o próprio gestor, chega no RH. Não tem RH, procura o dono da empresa. E se for uma coisa que realmente vai para as autoridades máximas, faz um boletim de ocorrência, né? Então é importante se posicionar, né? Não pode realmente deixar. Eu tive uma situação na empresa que até com esse amigo que eu comentei, que no primeiro dia de emprego ele foi super rude comigo, que ele tem um perfil dominante, aquela pessoa que já fala. Aí eu guardei aquilo, mas eu me senti mal. E passou uns 15 dias, eu chamei ele e falei, olha, amiga, eu queria falar com você. Assim, eu me senti muito mal quando você falou comigo daquela forma. Aí ele pediu mil perdões, né? Nós somos super amigos, ou seja, eu interpretei uma forma, ele se posicionou sem nem perceber o que ele estava fazendo, e a gente se entendeu. Então, pode ser também situações que a gente precisa conversar com a pessoa se tiver brecha para isso, para poder realmente se colocar. Raquel, está perguntando o medo de perder o emprego. É por isso que a gente tem que ser qualificado. É por isso que a gente tem que ter o autoconhecimento. Para a gente não se permitir ficar em certas situações que não nos cabem, que nos desrespeitem. Né? Aí isso é mais sobre a gente do que sobre outra pessoa. Porque ela vai continuar sendo assediadora, seja de quem estiver ali perto dela. Então a gente precisa se posicionar. Não podemos nos calar, gente. O assédio no trabalho é muito sério. Traz um burnout, você adoece mentalmente, né? Saúde, então tem muitos efeitos negativos. E você vê que esse assunto, infelizmente, ele é tão recorrente, né? Você vê que logo acendeu aqui as dúvidas, as perguntas. Mas, Cláudia, a hora passou. Eu queria te agradecer. Que prazer conversar com você, conhecer você. Acho que a gente já vai ter um encontro breve Oba! para um outro assunto que muito me interessa e que eu acho que foi o que nos conectou. Que legal. Sem eu, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu já tinha um assunto. Quando eu pesquisei, eu falei, eu já tenho um assunto. Aí, quando eu comecei a pesquisar, eu falei assim, não, gente, não foi só por isso. Que legal. Nossa, eu fico feliz, agradeço demais a conexão também. Já me sinto super conectada, parece que eu estou aí está no Rio, né? Eu estou no Eu Rio. estou aí no Rio, pertinho de você. E gratidão, viu? Vindo em Brasília, com certeza quero te conhecer pessoalmente. Se eu for no Rio, também. Combinadíssimo, viu? Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente, que Obrigada. fez perguntas, que tirou dúvida, que está elogiando aqui a Olga, dizendo que gostou. Muito obrigado. Cláudia vai voltar. Ligado que ela vai voltar aqui para conversar com a gente. É um prazer. Beijo, viu, minha querida? Um prazer. Beijo. Obrigado a todo mundo. Obrigada. Tchau, gente. Gratidão. Tchau.